Pra você, o que é droga? Droga? É uma coisa que deveria ser legalizada. É cocaína, é pedra, é metanfetamina, Remédio. é lança, é cigarro, Remédio. é bebida. O cigarro me levou pra maconha, da maconha eu experimentei cocaína, da cocaína eu comecei a maconhar lança. E eu, como me envolvi no mundo da droga, eu sei o que é a droga, tio. Droga é uma tio, destrói a vida de todo mundo, acaba com todo mundo, te leva do bom ao ruim, te mostra o inferno na vida. Curiosidade, facilidade ao acesso, influência familiar e necessidade de pertencer a um grupo. Esses são alguns dos principais fatores que levam o jovem a ter contato com as drogas. Sabe-se que o uso precoce dessas substâncias tem se tornado cada vez mais comum. Isto é porque esse é o momento em que ocorrem diversas mudanças relacionadas com o psicológico do adolescente, que se torna mais vulnerável e, por isso, pode ser considerado um grupo de risco. De acordo com dados do Centro de Referência Estadual em Álcool e Drogas, o CREAD, a maioria dos quadros de dependência química se iniciam ainda na juventude. Muitas vezes, pais e adultos, de forma geral, acabam ignorando os fatores de risco e os problemas que o adolescente apresenta, por acharem que se trata apenas de uma fase. Geralmente, a droga utilizada pela primeira vez na vida de um jovem é o álcool, por conta da facilidade de acesso e da cultura ao redor da bebida. Músicas que estimulam o consumo e relacionam a substância como algo descolado ou para se desinibir também dão espaço para uma pessoa se comportar de forma agressiva. Comecei cedo, né? Comecei com 12 para 13 anos. Né? Comecei com a cola de sapateiro, né? Maconha, benzina, né? Thinner, né? As minhas drogas de escolha, né? Naquele momento eram essas. E aí depois veio a cocaína, no qual eu usei aí por 12 anos. A princípio eu gostaria muito de fazer parte, né? Daquela turminha que eu acreditava que eram os caras, né? Sabe, aquela turminha que eu acreditava, a turminha do fundão da escola, né? Então, assim, eu gostaria muito de fazer parte, porque aqueles caras eram os caras que era mais, que gostava das menininhas, assim. E pra ser um daqueles caras, eu, né, visto que eles usavam, eu usei também, né? Só que eu não consegui mais parar. E confesso que não foi fácil, né? A princípio eu sofri bastante quando eu parei, até porque eu não conhecia nada sobre a vida. Então assim, as minhas emoções eram todas anestesiadas, né, pelo meu uso de drogas. Jovens que são mais tímidos e têm dificuldade de se socializar tendem a usar drogas ou ingerir bebidas para se tornarem mais sociáveis, interessantes e fazer algo que eles não fariam se estivessem sóbrios. Por ser um período marcado por diversas transformações e mudanças internas e externas, a adolescência acaba por gerar um sentimento de baixa autoconfiança. Pelo fato de ainda não se conhecer totalmente, o adolescente se torna mais vulnerável a situações de risco. Para conseguir aprovação social, ele acaba por se sujeitar ao consumo da maconha, cigarro ou álcool e drogas mais comuns e de fácil acesso. A princípio ele resolveu todos os meus problemas, né? Era um garoto tímido, né? Que não tinha muita dificuldade de aproximação com as pessoas, né? E quando eu uso a primeira, ela me dá toda a condição de me aproximar, né? E de ser um cara que eu sempre sonhei, né? Só que depois cobrou o preço, né? E o preço foi muito alto, né? Eu não gostaria de pagar esse preço novamente, não. O consumo de drogas lícitas e ilícitas se dá por diversos fatores, entre eles o sentimento de indestrutibilidade, relações com os amigos e família e a falta de autoconhecimento. Além desses fatores, é importante compreender de onde vem o interesse em consumir drogas, pois muitas vezes os jovens têm seus próprios motivos para utilizarem ou utilizam pela primeira vez dentro de casa, com o apoio dos pais. Eu costumo dizer o seguinte: tem um vilão envolvido na nossa sociedade que ele é bem silencioso e que a maioria das pessoas não se atentam, que é a bebida alcoólica.
O dependente químico vai encontrar com a droga pela primeira vez dentro da casa dele, porque a droga está dentro da geladeira. E a nossa relação com a bebida alcoólica na nossa cultura, ela é muito nociva. Por quê? Porque a gente associa ela com momentos de felicidade. Então, se você perceber, todos os momentos, nos momentos mais importantes da nossa vida, vai estar regrada a bebida alcoólica. Formatura, casamento, aniversário, Réveillon, Páscoa. Tudo que é comemorativo a gente associa a muita bebida alcoólica. A gente manda uma mensagem muito distorcida para as crianças e para os pré-adolescentes. Qual que é essa notícia? Que beber é legal. Quem bebe fica feliz. E de fato isso é verdade, é um estimulante que para a maioria das pessoas não vai ter grandes prejuízos, né? A gente pode entender isso de 10 para 1, de cada 10 adolescentes que vai experimentar bebida alcoólica hoje, 9 não vai ter grandes dificuldades. É uma pessoa que tem a patologia, ele já tem a doença, que vai desenvolver a dependência química. E aí você tem um grande nó também. Por quê? Você tem 10 pessoas com o mesmo comportamento e uma pessoa só desorganiza. Os outros 9 falam assim, por que você não faz como a gente? Por que você fica desse jeito, você faz essas coisas, você transgride o tempo todo? Porque essa pessoa tem um transtorno mental. Então, assim, o que faz o adolescente fazer a escolha pelo uso é um ambiente facilitador que promove o uso o tempo todo. Se você vê um dado estatístico da OMS, o tabaco mata por ano no mundo 7 milhões de pessoas. A bebida alcoólica mata 2,5 milhões de pessoas. Se você pegar todas as outras drogas juntas, mata 200 mil. Todas as outras drogas juntas. Não fica muito difícil para você mapear onde é que está o problema, né? Sabedor disso, a indústria ela vai produzindo cada vez mais bebidas agradáveis para pescar mais consumidor. A dependência química é uma doença pediátrica. Todo dependente químico que eu atendo nesses 20 anos tiveram as primeiras experimentações de 0 a 15 anos de idade. Todos. Se a gente entender o cérebro, que aos 21 anos ele vai amadurecer e a caixa craniana vai fechar, você não consegue mais mudar a codificação dele. Você não produz mais um dependente químico depois dos 21 anos de idade. Só que ele faz o registro da primeira dose na adolescência. E aí é uma dose que pode marcar esse registro. Então nós temos um período de risco, que é de 0 a 21. Se você conseguir preservar esse indivíduo até os 21 anos de idade, assim, eu não conheço nenhum caso de uma pessoa que usou a primeira dose depois dos 21 anos que desenvolveu a patologia. Se a gente entender a dependência química como um fator biológico, nós estamos falando de algo primário. Parece que algumas pessoas vêm com um grau de vulnerabilidade maior. Ainda não se mapeou corretamente. O que mais se aproxima é que essas pessoas que estão em situação de risco, ela vem com uma baixa produção dopaminérgica. Ela produz menos neurotransmissores que dá a sensação de prazer. Então, elas sempre estão em busca da recompensa de reposição. Então, são pessoas que vão estar em situação de risco e isso é primário. É uma doença que, quando você vai fazer o mapeamento da árvore familiar desse indivíduo, até a terceira geração de primeiro grau, você vai encontrar outro dependente. É como se esse genes fosse migrando, por isso que a gente nunca sabe onde ele vai sair. Toda criança está em situação de risco. A real é essa. Muito desses moleques de hoje em dia, 16, 14 anos, quer pagar de maconheiro, quer ficar fumando maconha para pagar de vida louca. É uma das pessoas que usa, mas também tem aquele que usa droga para amenizar o estresse diário. Eu me envolvi na droga muito tipo cigarro. Eu me envolvi na droga cedão, então eu sei que o bagulho é molhado. Acaba com cedo. Acaba com cedo. Eu acho que é pra se socializar. Pessoal furado, não vai Às vezes eles têm medo de falar quando estão sóbria e usa droga para poder soltar aqueles querendo mostrar a face deles daquilo que eles não são sóbrios, entendeu? Eles usam
pra se adequar e se encaixar no grupo social, pra se sentir aceito, porque todo mundo busca aceitação. Passou de um negócio que ele nego usava pra motivo e virou sem motivo, é pra fazer volume no rolê, tio. Pra mostrar pros seus amigos que você usa uma droga, tio. Tive uma conversa bem profunda com uns amigos meus e eles usam drogas porque eles não conseguem se soltar como se soltam como se estivessem normal, naturalmente. Hoje em dia quem encosta num baile e não usa uma droga é moleque. O cara não é pau, o cara não é reconhecido na roda dele porque ele não usa uma droga, pai. Os caras acham hoje em dia que usar uma droga você vai carecer um reconhecimento seu dentro do rolê, pai. Você vai ser mais homem porque você usa uma droga na frente dos seus parceiros. Pra fugir um pouquinho do mundinho que eles vivem, fugir um pouquinho dos problemas, aí procuram em outros meios de sair da rotina, bebe, usa droga, essas coisas. Se a gente entender a dependência química como uma doença, ela é multifatorial. Então, a intervenção ela tem que ser multidisciplinar. O psicólogo em si tem um papel extremamente importante, que é o papel de conscientização, né? De tentar juntar as peças do quebra-cabeça para entender quais foram as motivações que desenvolveram nesse indivíduo um interesse pelo uso de substância. Então, a questão a ser trabalhada no circuito psicológico, ela está antes da primeira dose, que é dentro de um conceito sistêmico, aonde esse indivíduo estava e por que em um determinado momento ele tomou a decisão de arriscar usar um psicoativo e, mais do que arriscar, permanecer por lá. Tem alguns fatores que são determinantes, que é a parte biológica. Algumas pessoas vêm com uma predisposição genética para desenvolver o abuso. Tem uma condição que é de ambiente e tem uma condição que é social, né? Então, o papel do psicólogo em si é tentar juntar as peças do quebra-cabeça e devolver para esse indivíduo as possibilidades que ele tem de se questionar a respeito daquilo que ele está fazendo. Todo tipo de prevenção, ela vem regrada de informação. Tem uma que é básica. Quando a gente vai falar de droga com os nossos filhos, com as crianças, os pré-adolescentes, nós vamos cometer um erro que pode custar caro. Nós vamos falar que droga é ruim. E droga não é ruim. Muito pelo contrário. Droga é um estimulante, na maioria das vezes, que te dá uma sensação de prazer e poder. Ela pode se transformar em algo ruim no decorrer do tempo. Então, quando a mãe e o pai organizam uma informação na mente desse pré-adolescente, falando que aquele comportamento é algo que vai trazer dano para a vida dele, quando ele promove esse encontro pela primeira vez, não é isso que ele sente, o adolescente por si só, ele vai pensar o seguinte: estavam querendo me enganar, isso aqui é bom demais. E aí você corre um risco muito grande. Então, a informação correta pode salvar. Principalmente quando você fala que essa substância, a princípio, ela vai te dar uma sensação extremamente prazerosa, que nenhuma outra sensação se aproxima, ainda mais se esse indivíduo tiver uma composição biológica de receptividade, e que os prejuízos, eles vão chegar a médio e longo prazo. Todo mundo que está na Cracolândia começou no controle. Ninguém começou perdendo o controle. Cada um vai ter o seu percurso. Mas todos começaram usando de fim de semana, só de domingo, só de sábado. Ela é uma patologia progressiva. E aí essa questão do fator biológico que predispõe alguns indivíduos vai encontrar com um ambiente facilitador. Então, o jovem, ele não relata isso, porque ele não tem noção disso. Uma pesquisa realizada pelos Escritórios das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, a UNODC, divulgou que cerca de 269 milhões de pessoas usaram drogas no mundo em 2018, aumento de 30% em comparação a 2009. Mais de 35 milhões de pessoas sofrem de transtornos associados ao uso de drogas. Enquanto a cannabis foi a substância mais consumida no mundo em 2018, com uma estimativa de 192 milhões de pessoas que a usaram, as outras substâncias como álcool, cigarro e remédios, no entanto, continuam sendo os mais nocivos, pois na última década o número total de mortes por opioides teve alta de 71%.
com aumento de 92% entre as mulheres, comparado com 63% entre os homens. A cultura do consumo de álcool no Brasil também é um problema e é vista como aceitável, pois a substância não é considerada uma droga. Programas de taxação de controle no país também são fracos. O fácil acesso a outras drogas como êxtase, LSD e a maconha acabam por estimular o uso, que também está relacionado ao tráfico de drogas, principalmente das periferias das cidades. Droga, para mim, é toda substância que altera a sua consciência natural. É um mecanismo, né, que se usa para sair da realidade, né? Ainda mais numa geração onde a maioria da geração jovem, né, onde sofre muito com relação de depressão, ansiedade, usa esse tipo de mecanismo, né, das suas várias vertentes para sair da realidade. E talvez por conta de pressão ou da sociedade ou do trabalho, talvez por influência de amigos. Acredito que tem vários motivos. Usa mais para sair um pouco da realidade própria, né? Para potencializar algum tipo de alegria, algum tipo de sensação eufórica. Ou, o contrário, para trazer um pouco para trás, depende da substância que usa, né? Maconha, pó, crack, mas tudo mais. E nós consome por causa que deixa nós calmos, já era. Por costumes, ou às vezes por não saberem dizer não, as vontades, ou que vejam os outros fazendo. Não tenho nada contra quem usa, porém não é legalizado, então não é certo. Tanto maconha, lança, pó, pedra, enfim, não gosto. Não acho legal quem usa, mas não tenho nada contra, pois não é legalizado, né? Querendo ou não, é droga. Faz mal para nós mesmos também, para nossa vida e pro pessoal do redor que tá do nosso lado também, né? O conceito de droga é muito polêmico no Brasil, principalmente, não só no Brasil, né? Mas principalmente pela comercialização, porque a polêmica eterna cai ali. Vai saber se de repente se você descriminaliza e libera, será que não acaba um monte de briga por tráfico que tem, briga por território que existe? Então, essa é uma discussão gigantesca que merece sempre o debate que existe. Você não precisa ficar louco, você não precisa usar nada para você se divertir. Posso falar da minha experiência, né? Somente, né? Que não foi legal, né? Assim, que hoje eu percebo que eu consigo fazer muitas coisas sem uso de droga, né? Consigo a coisa mais importante que é ser eu de verdade, né? Assim, isso que a sobriedade me trouxe, né? De conseguir me enxergar, né? Sem uma nuvem aí na frente, né? Como que é o uso de drogas, né? Sabe? Então, assim, toma cuidado, né? Toma cuidado, né? E hoje, se eu olhar hoje, assim, tem muitos amigos meus que não estão aqui hoje, sabe? Muitos amigos meus estão, né? A mãe deles choram até hoje, né? Sabe? Por eles, não estão mais entre nós, né? Então, assim, né? A minha experiência é essa. Então, assim, toma um pouco de cuidado, né? Sabe? Que hoje, se eu não gostaria que nenhuma mãe aí chorasse a perda aí de um filho, né? Por nenhum motivo, né? Muito menos esse, sabe? Sim, eu acho que é uma morte evitável, né? Acredito nisso, é uma morte evitável. Então, toma um pouco de cuidado, né? Sabe, porque vocês não são, né, assim, agora, acredito que falando abertamente para os jovens agora, né, vocês não são nem tanto esses caras que vocês acham que são, né, e não muito menos que vocês acham que são, né. A ideia, vocês são só vocês e bola pra frente. Acredito que vocês têm potencial aí pra ser feliz também, né? Acho que essa aqui é a ideia que fica. Assim, sem nenhum aditivo pra isso, né? Sabe? No sentido
porque depois o preço é alto. Né? E eu não gostaria de pagar esse preço novamente. Não só por mim, mas todo mundo que me serve.